ACOL Allan Kardec Online. Era isso? Era interessante o seguinte, o ACOL surgiu depois do Allan Kardec Online. Porque eu não sei, um amigo, alguém falou, pô, eu entrei no ACOL, gostei. Falei, aonde? E aí é que eu me atentei, né, da coisa e carinhosamente acabou ficando ACOL. Bom, é uma honra, eu queria agradecer muito, né, fazer parte primeiro desse evento, Salomão. Te agradeço de coração o convite e abrir espaço, não para o Adair, abrir espaço para essa história que é a história do Espiritismo. Então, esses documentos que hoje vocês vão ter oportunidade de ver alguma coisa ali, que eu acho que tem que contar aquela emoção quando isso chegou nas minhas mãos, né? Que eu acho que é importante isso. Porque, mais numa negociação que quase foi 1 ano, custou dinheiro, não foi barato e tal, mas desde o primeiro momento eu entendia que aquilo não era do Adair. Né? Mas eu sempre tive essa convicção. E quando isso chegou na minha mão, eu tremia. Sabe? Não é que chegou organizadinho, não. Chegou uma pilha de papel extremamente bem conservado, isso é que é legal, extremamente bem conservado, depois de 150 anos. Né? Isso devia estar numa caixa, no porão lá da livraria Leymarie, que, curiosamente, 1 ano depois que isso veio para cá, ela fechou as portas. No ano seguinte, a pessoa que era o responsável, né, que era o Philippe Chigot, né, a família Chigot adquiriu a livraria Leymarie, que foi fundada no final dos anos 1890, quando faliu a Sociedade Anônima, fundada por Amélie Boudet. Né, ela funda para dar continuidade à publicação das obras de Kardec, foi a maior acionista, foi conselheira fiscal de uma entidade recém-formada, uma figura jurídica extremamente nova na França, que é a Sociedade Anônima de Capital Variável, papapá. Não existia uma figura de fundação, né, sem fins lucrativos, não existia essa personalidade jurídica existente, né, no direito francês, não tinha isso. E a melhor opção que a Amélie Boudet achou foi fundar uma sociedade anônima. Afinal de contas, Kardec tinha acabado de fundar a Livraria Espírita, para sair da mão dos editores. Didier, né, Dentu no começo, depois Didier passou por alguma, Lacroix, e aí ele funda algo para ser a Livraria Espírita. O brevet de autorização das autoridades do governo francês, Kardec desencarna em 31 de março, acho que 2 dias depois sai a autorização. Ele só estava esperando a autorização formal para inaugurar na Rue de Lille, né, número 7, a Livraria Espírita, que seria um lugar destinado para comercializar obras não só do Espiritismo. Olha a cabeça desse professor. A gente pega o catálogo racional, a gente tem obras contra o Espiritismo, romances, partituras, né, peças teatrais. Então, a Kardec é uma personalidade intelectual do seu tempo. No editorial da revista lá da PUC Minas, o Marcelo Goulão foi muito feliz na escrita dele, né, que abre aquele dossiê. Ele fala assim: talvez hoje a gente conheça, ou tenha a possibilidade de conhecer mais Kardec do que o pessoal logo nos primeiros anos de Kardec, por conta dessa documentação. Então, essa documentação chegou, eu tremia aqui, né? Falei, e agora? Né? Como é que é? Fiz o gol, e agora? Para onde eu corro? Né? A arquibancada está vazia. Não adianta correr para cá, para lá, tal. Aí, devagarinho, né, a gente vai formatando o que vai fazer. Então, queria agradecer, é uma honra estar aqui. Eu trouxe alguns documentos que alguns já viram, que eu já levei em outros lugares, porque não dá, né? Eu separei uma pasta, né, que essa pasta fica só nessa pasta, esses documentos, dentro dos respectivos envelopes plásticos próprios, né, para não ter manuseio nem com a minha mão, né? Antes eu lavava luva, mas é um trabalho absurdo, tira, põe. Então, eu chego, monto rapidamente. A Ferg fez aqueles cartões que ficaram, achei maravilhosos, de um bom gosto, tremendo, tanto que eu uso. Para vocês terem ideia, ali tem
tickets de trem da viagem espírita de 1861 que Kardec fez. Kardec viajava de segunda classe. Era uma família com problemas financeiros, mas era uma classe média, a gente sabe, né? Não era o simples proletariado francês, não. Né? Eles tinham condições, tinham casas de aluguel. A Vila Seguir tinha vários Airbnbs ali, montados, tal, e a Amélie Boudet cuidava disso. Então ele viajava, a gente vê, e interessante, ele assinava na vida civil dele, não só as obras, como Kardec, ele usava o pseudônimo na vida civil. Então você pega a passagem de trem dele, que vocês vão ver, está escrito Allan Kardec, viajando de segunda classe. Eu trouxe um caderno dos ouvintes, exatamente o que foi feito aqui hoje. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era uma sociedade controlada pelo governo, que tinha o seu controle, né, por parte das autoridades Napoleão III. Em determinado dia, era possível a sociedade abrir as suas portas para convidados dos sócios efetivos que se responsabilizavam por aquelas pessoas que vinham assistir o que a gente assistiu hoje. Diferente do que a gente vê no movimento espírita hoje. Alguns, né? Porque eu já participei de palestras e, em seguida, tem a mesa mediúnica aberta, normal, mas é uma variedade, né? As práticas que a gente vê no movimento são muito grandes. Eu trouxe um caderno de ouvintes, num período de, acho que 60, 61 até 63. As pessoas que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E tem brasileiros. Do Rio, a gente tem os nomes, com os endereços, que é um trabalho de pesquisa para saber quem eram essas pessoas antes de Télès de Menezes fundar o grupo em Salvador. Né? A tradução de 1860 foi proposta e oferecida do Livro dos Espíritos a um brasileiro, de Salvador. E tem uma carta que está no projeto Allan Kardec, desse personagem, um engenheiro da época, responsável pela água potável de Salvador naquele momento, né? Um engenheiro bem conhecido, um empreendedor muito conhecido, que tem uma carta de Kardec autorizando essa pessoa a fazer a tradução do Livro dos Espíritos, em 1860. Então a gente tem um movimento espírita ou personalidades pioneiras que a gente desconhece dentro do espiritismo. Trouxe um caderno da Viagem Espírita de 1862. Kardec, para a gente ter uma ideia, a gente imagina também assim, só determinados momentos na Sociedade Parisiense, Kardec fazia as reuniões mediúnicas e se aconselhava. Não. Tudo o que ele queria saber em off, ele fazia na Vila Seguir. Tinha médiuns de confiança dele, onde ele evocava constantemente para perguntar, inclusive, sobre médiuns. Posso confiar em fulano de tal? O sonâmbulo, o Sr. Morin, realmente é o sonâmbulo? Tá? E ele se acercava disso. A gente tem a oportunidade de ver isso. E na Viagem Espírita de 1862, que virou uma obra que pouco lida, pouco conhecida também no movimento, mas que traz ensinamentos do movimento espírita francês absurdamente importantes. Né? O crescimento, inclusive o artigo que eu mandei para a EFSO, é sobre as estatísticas do espiritismo, que eu espero desenvolver sobre isso. E o caderno que está aqui é um caderno de comunicações dessa viagem, antes, durante e pós. E os defensores de Rusteng, que a gente sabe que ainda é muito forte o Rusteng no movimento espírita, afirmam que Kardec teria apertado as mãos de Rusteng no ano de 1861. E a gente tem uma comunicação em 1862, ao lado de uma comunicação do Espírito de Verdade, não dá para saber quem assina, porque está bem no meio da página, não dá para saber se é assinatura. É dessa comunicação ou dessa. Onde Kardec pergunta assim, o que eu devo esperar de Rusteng chegando em Bordeaux? Então, cada cidade que ele ia, ele fazia uma pergunta. O que eu vou esperar, o que eu vou encontrar? E recebia esse assessoramento. E na de Rusteng, só resumindo, quando você ouvir, verá que é uma pessoa arrogante, que todos devem se ajoelhar aos seus entendimentos, em 1862.
Então, a historiografia, a fonte primária, mostra que Kardec jamais apertou a mão de Rustang, sequer o conheceu. Isso não dá para afirmar. Mas em 1861, ele não apertou a mão de Rustang. Então, é um dos exemplos dos documentos. Então, a gente tem documentos assinados por Erasto, são várias e várias comunicações que tem no museu. Erasto, Sócrates, Espírito de Verdade, as evocações que ele fazia. E assim, então é uma quantidade de informação absurda que a gente vai poder ver na prática o que é o controle universal. Um exemplo, tem pelo menos umas 10 comunicações de médiuns diferentes e espíritos diferentes tratando sobre a morte espiritual. O único momento que Kardec trata da morte espiritual é em Obras Póstumas. Ele não fecha uma questão do que seria a morte. Na Revista Espírita, para quem estuda, em alguns momentos surge a figura da morte espiritual, que seria isso. E na Obras Póstumas ele traz ali, Obras Póstumas publicada em 1890, não lembro se traz a data da comunicação, mas tem pelo menos umas 10 comunicações que Kardec estava desenvolvendo esse conhecimento. E a gente vê o controle universal na prática ali. Ele não escreveu, não concluiu, não fechou questão, né? Ele publica isso em Obras Póstumas, que é uma hipótese que ele traz, ele não fecha o que é. E assim como esses assuntos, como a evolução dos animais no mundo, né, como isso acontece. Tem gente que defende, tem livros publicados até hoje, tal, o princípio inteligente transita por todos eles. Kardec não fecha a questão isso, pelo menos as obras fundamentais. Mas vários desses manuscritos foram publicados em revistas espíritas até 1912, 13, 14, de documentos póstumos de Kardec localizados foram publicados. E o interessante é que ele estava escrevendo um livro sobre a evolução do espírito, do princípio inteligente que estava no ser animal, né? E assim, ele não termina. Ele não fecha a questão, mas sempre estava aberto. Então, o que o Ricardo trouxe das perguntas que ele fazia, ele não parava de porquê. Por quê? Como? E vinha a resposta e ele refletia. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver a caligrafia de Kardec, a caligrafia de Amélie Boudet. Eu acho que eu já falei demais. Acho que é isso, gente.